Continuando. O espaço, como o tempo, é um estado de consciência objetivo. É verdade que temos a impressão de percebê-lo realmente, mas esta percepção se refere de fato às coisas que ele contém. Com efeito, se nosso ambiente não contivesse nada, ficaria reduzido a um vazio absoluto que nos seria impossível apreender por meio de nossas faculdades objetivas. Por analogia, seríamos como um náufrago perdido à noite no meio do oceano e tendo por referência apenas um céu sem estrelas. Neste sentido, podemos considerar que o espaço deve sua existência à matéria, pois é ela que lhe dá significado e lhe confere seus limites. Por exemplo, se somos capazes de perceber a distância que separa duas árvores situadas alguns metros à nossa frente, é justamente porque cada uma delas tem uma realidade material que a distingue uma da outra, e também porque as podemos ver simultaneamente. É relativamente fácil mostrar que nossa percepção do espaço está sujeita à ilusão. Retomando o efeito de perspectiva a que já me referi, todos sabemos que a linha do horizonte é puramente visual e não tem existência material. Corresponde tão somente ao encontro ilusório do céu com a terra. Nesta linha de pensamento, o leitor deve notar que é impossível avaliarmos com precisão a distância entre dois objetos de que estamos muito afastados. Isto se deve a que nossa visão percebe as coisas a partir do ponto em que nos encontramos e sofre, por conseguinte, um fenômeno de redução. É isso que eu sempre noto. Eu gosto muito de observar o pôr do sol, que aqui, pelo menos aqui no Nordeste brasileiro, ele costuma ser bem, assim, tem uma cor bem alaranjada, né? Eu acho muito bonito o pôr do sol aqui. Então, se a gente for observar esse pôr do sol, lá na frente, é como se a Terra se encontrasse com esse pôr do sol, formando uma linha horizontal. Só que essa linha do horizonte, ela é imaginária, ela não existe de verdade, mas é uma linha que a gente percebe, né? E não tem nem como ser medida essa linha, porque ela é imaginária. Deixa eu ver onde eu parei mesmo. Deve-se notar também que referências como frente, atrás, direita, esquerda, cima e baixo correspondem a normas que os próprios seres humanos estabeleceram para estruturarem seu ambiente e se situarem no espaço. Elas são, portanto, arbitrárias e não têm valor absoluto. Assim, visto da Lua, a Terra está no alto. Porque aqui a gente está vendo a Lua lá no alto, né? Mas se a gente estivesse lá na Lua, o que é que seria? A Terra que estaria no alto. Então, assim, esses sinais de esquerda, de direita, em cima, embaixo, tudo isso fomos nós que criamos para nos situar aqui nesse mundo. Mas lá no plano cósmico, lá no plano divino, essas coisas não existem. Não existe em cima, nem embaixo, nem esquerda, nem direita, nada disso. Nem horas, nem minutos, nem segundos. Enfim, vamos lá. Embora o tempo e o espaço não sejam realidades materiais, mas apenas estados de consciência, não podemos negar que existe uma grande influência em nossa vida cotidiana. Queiramos ou não, são parte integrante da condição humana. Por isso, não seria razoável que os considerássemos tão somente como ilusões e nos comportássemos como se eles não existissem. Então, esses elementos eles existem para a gente se situar melhor aqui nesse mundo, né?
Não é porque a gente sabe que não existe lá no plano cósmico nem no plano divino que a gente também não precisa desses elementos para nos situar aqui. Por outro lado, uma vez que vivemos num mundo regido por regras sociais e econômicas precisas, somos obrigados a levar em conta essas regras e o quadro espacial temporal no qual elas se aplicam. Não obstante, não é preciso que esse quadro se torne excessivamente restritivo e se oponha ao desabrochar interior do ser humano. Infelizmente, é isso que ocorre nas sociedades modernas, pois elas cometeram o erro de querer, a todo custo, tirar proveito do tempo e do espaço. Assim fazendo, deram caráter lucrativo a essas duas noções e delas fizeram o suporte de um materialismo excessivo. Tanto é que nós trabalhamos por quê? Por horas. Você vai trabalhar tantas horas e vai ganhar X. Quem trabalhar Y vai ganhar Y. Né? E assim o tempo ele foi comercializado. Hoje em dia, o ser humano se empenha em fabricar máquinas que lhe permitam percorrer um máximo de espaço no mínimo de tempo, a fim de se deslocar o mais rapidamente possível e se desincumbir o mais prontamente do que deve fazer. Na realidade, esta escolha é em grande parte responsável pela vida desenfreada que levam inúmeras pessoas e pelo estresse que disto resulta. Isto tem também por consequência privilegiar o aspecto puramente material da vida, em detrimento da espiritualidade, o que é lamentável. Devemos, então, dar mostra de sabedoria e cuidar que os progressos alcançados pela ciência não prejudiquem nosso bem-estar e a razão fundamental pela qual estamos encarnados na Terra, qual seja a evolução da nossa alma. Tá aqui, né? Qual é o principal objetivo que nós temos aqui nesta encarnação? A evolução da nossa alma. Então, como Rosa Cruzes, nós devemos sempre procurar estar evoluindo, sempre estar aprendendo coisas novas, porque a coisa mais importante que a gente pode fazer aqui é evoluir. Em última análise, a tecnologia jamais permitirá vencer totalmente o tempo e o espaço. É verdade que os homens vão criar máquinas que se deslocarão cada vez mais rapidamente para mais distante, mas haverá necessariamente um limite para esse progresso. Além disso, cabe questionarmos se isso tem um único objetivo de se estender nosso campo de ação material, pois é na conquista do mundo espiritual que está nossa verdadeira missão. Dado que o espaço e o tempo são estados de consciência, é acima de tudo por meio de técnicas místicas que podemos transcendê-los, principalmente pela meditação. Quando ela é praticada segundo o método ideal, permite com efeito tirarmos proveito das faculdades inerentes à alma que existe em nós e vivermos momentaneamente a experiência do infinito e do intemporal. O ser humano, devido à sua natureza divina, pode comungar com o mundo invisível e o estado de permanência que lhe é próprio. Então, fazer meditação nos ajuda a nos libertar um pouco desse conceito de tempo e de espaço, né? Eu sou um amante da meditação, assim, eu gosto muito. Antes de dormir, eu sempre coloco uma meditação guiada, com a finalidade de adormecer. No próprio YouTube tem vários tipos de meditação guiada. Vocês podem procurar que vocês encontram. Tem meditação para dormir, tem meditação contra a ansiedade também, que eu faço muito, porque a gente vive num mundo que está correndo para aqui, para lá, né? A gente sempre está fazendo coisas, temos tantas obrigações para cumprir, então isso gera um pouco de ansiedade, né?
Por isso que eu também gosto de fazer meditação guiada contra a ansiedade. E existem vários outros tipos, né? É só vocês procurarem. Meditação para falar com os anjos, também eu gosto bastante dessas. Outra técnica também que eu gosto é a auto-hipnose. A auto-hipnose para dormir, principalmente. Assim, eu acho muito legal. E existe também auto-hipnose para fazer outras coisas, né? Por exemplo, auto-hipnose para se libertar de mágoas, de ressentimentos. Eu acho bem legal isso. Mas aí cada pessoa fica a seu critério, né? Isso aqui é só uma recomendação. Então, nossa leitura termina por aqui hoje. No nosso próximo encontro, vamos ver a sexta lei da ontologia dos Rosacruzes. Paz profunda.